Eis uma notícia muito ruim para os pagadores de impostos que investem em criptomoedas, principalmente para aqueles que têm empresas nos Estados Unidos ou ainda que são residentes por lá. O que acontece é que há algumas semanas atrás a IRS, a Receita Federal dos Estados Unidos, divulgou em seu site alguns esclarecimentos sobre os ativos digitais, na intenção de mostrar que eles são tributados. Nesses esclarecimentos, a IRS disse que criptomoedas são tratadas como propriedade. Portanto, os teus ativos digitais precisam constar na sua declaração de imposto de renda, caso você seja residente nos Estados Unidos. Você precisa botar lá quando recebeu algum pagamento em cripto, quando realizou alguma venda com ganho de capital. Você precisa colocar quando possui cripto em determinadas exchanges ou ainda quando você mantém carteiras descentralizadas. Enfim, eles fizeram uma versão americana daquilo que no Brasil já se tinha há algum tempo, a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, lá de 2019. Agora se tem algo semelhante a isso esclarecido nos Estados Unidos. E aí algumas pessoas me falam, tá, Guilherme, mas será que isso pode afetar nós brasileiros? Será que isso afeta aqueles que montaram uma LLC nos Estados Unidos para receber pagamentos como engenheiro de software, por exemplo, lá fora e acabam recebendo em criptomoedas, agora vai ser tributado? Como é que isso funciona? Vai ou não vai afetar quem está no Brasil? E, de certa maneira, sim, sempre afeta, porque aquilo que ocorre nos Estados Unidos acaba formando tendência para outros países copiarem e incorporarem nas suas respectivas legislações. O Brasil adora copiar o que os Estados Unidos têm de pior, e certamente é de grão em grão que a galinha enche o bico. Daqui a pouco ele vai começar a pegar ideias assim. É bem verdade que no caso das obrigações de declarar cripto, foi os Estados Unidos que acabou copiando o Brasil, porque aqui, como eu falei, já tinha instrução normativa lá de 2019. Os Estados Unidos foi fazer só mais recentemente algo semelhante. Porém, ao fazer isso, os Estados Unidos demonstrou também que ele pretende agora não apenas querer regular e obter informações de quem tem exchange de criptomoedas nos Estados Unidos, onde já tinha que fazer política de conhecer seu cliente, por exemplo, como é um indicativo de que a Receita Federal Americana, em conjunto com o Banco Central e outras autoridades, estão empenhados agora em buscar conseguir arrecadar mais impostos, mesmo naquelas criptos que acabam sendo guardadas em carteiras, em hardware wallets, em exchanges descentralizadas, ou seja, que estão fora do radar, que estão fora de política de conheça o seu cliente. É o comecinho disso daí, é claro. Então, isso por si só já demonstra uma tendência que pode ser adotada pelo Brasil que pode prejudicar a gente. Aí você talvez me pergunte, Guilherme, mas como é que eles vão conseguir tributar o que está dentro de uma hardware wallet na qual o usuário, seja ele brasileiro, seja ele americano, acaba que consegue guardar esse dinheiro lá dentro sem precisar revelar nenhum dado pessoal. Não precisa revelar o passaporte, o nome completo, o número de identificação fiscal, o endereço, nada disso. É uma conta numerada. Como então que eles vão saber que ela é minha, por exemplo? E de fato, há um alto grau de dificuldade para eles fazerem isso. Porém, eles podem colocar algumas barreiras na intenção de dificultar e conseguir obter informações cada vez mais precisas que indiquem que aquela carteira é sua, utilizando algumas tecnologias que já estão no mercado e algumas regulações que estão começando a surgir. Ou, pelo menos, estão nos planos dos burocratas para fazer e implementar nos próximos anos. E provavelmente estão entre as preferências deles. Eu me refiro, por exemplo, à tecnologia do Chain Analysis, que são ferramentas que permitem que você consiga rastrear de qual carteira de criptomoedas que aquele pagamento veio. Então, por exemplo, você vai lá e troca cripto para comprar um carro que está registrado no seu nome. Eles vão ver que o pagamento veio de uma carteira A, que por sua vez veio de uma carteira B, que por sua vez veio de uma carteira C, que é bem recheada, onde tem muito dinheiro. Eles vão olhar, poxa, será que essa carteira é do fulano? Eles vêm de uma outra ponta o dinheiro que também veio dessa carteira C, ainda que tenha passado por outros lugares. Então começa a se formar fortes indícios de que ou o fulano é dono dessa carteira C, ou no mínimo ele tem um bom relacionamento com ela, está recebendo pagamento, ele sabe quem é o dono. E já começa a mapear, já é um forte indicativo. Além disso, talvez daqui a um tempo, só a probabilidade de eles acharem que aquela carteira é sua com um alto grau de precisão, mesmo sem ter certeza, já seja o suficiente, por exemplo, para eles entrarem com uma execução fiscal e cobrarem o imposto que você não pagou, dizendo que é sua, que há fortes indícios de que é. Com esse tipo de tecnologia e uma leve adaptação na regulação,
talvez já seja o suficiente para isso. Além disso, eles podem começar a colocar alguns mecanismos de controle, como, por exemplo, se você for acessar um MetaMask da vida, que é uma carteira de cripto que você acessa com software, uma extensão do Chrome, por exemplo, e você está querendo baixar essa extensão do Chrome, mas está acessando de um endereço de IP que está dos Estados Unidos, bom, ela não vai estar disponível para você. Esse tipo de controle eles conseguem botar firewall. Eles podem colocar, por exemplo, um controle para quem for comprar hardware wallet, aquela carteira física que você carrega contigo, uma Trezor, uma Ledger. E se você for comprar isso nos Estados Unidos, por exemplo, talvez tenha uma obrigação de controle. Para eles te venderem isso, você vai precisar apresentar a sua identidade e eles vão precisar botar numa base de dados de que essa carteira foi vendida para você. Então, esse tipo de controle, ou ainda eventualmente pressionar as fabricantes de hardware wallet a no dispositivo coletar o CPF, o Tax ID dos usuários, enfim, esse é o tipo de controle que não é 100% efetivo, sempre tem uma maneira de você contornar, mas eles podem começar por aí, já é uma maneira de ir fechando o cerco aos poucos. E eles ainda podem botar algum mecanismo de você ter que ticar lá, principalmente os Estados Unidos fazem muito isso. Você declara que não é americano, precisa ticar isso aí para poder acessar o software de uma hardware wallet, por exemplo, porque eles botaram pressão no fabricante e agora tem alguma coisa assim. Olha, isso aí também pode ser usado contra o americano, porque se ele não tica, ou melhor, se ele tica dizendo que não é americano, isso aí poderia ser classificado como um crime de perjúria. Então, é o começo de um controle, e esse é um sinal. Quando os Estados Unidos começam a estudar mais isso, começam a regular, voltar mais os olhos para isso, e ao mesmo tempo querendo fazer com que as pessoas invistam em fundos institucionalizados de criptomoedas. Então, isso acaba sendo um concorrente desses fundos. Veja, é uma tendência, e isso por si só é um mau sinal. Hora ou outra, isso pode se concretizar, seja lá, ou seja no Brasil, ou seja em vários outros países desse globo aí. Tendência não é legal. E para aqueles que têm empresas nos Estados Unidos, por exemplo, uma LLC americana, será que vão ser afetados? Bom, também vão ser afetados. Se essa LLC americana ela é engajada na economia local, ela precisa fazer pagamento de impostos, declarações anuais, evidentemente aquilo que é receita obtida com pagamentos que ela recebeu em cripto, ou ainda em ganho de capital com a venda de cripto, precisa constar lá na declaração de imposto e precisa ser pago o imposto devido também. E em relação àquelas LLCs que não estão engajadas na economia americana, já falei mais sobre como não pagar imposto por meio de uma LLC americana e expliquei esse modelo em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Mas em resumo, se você montar uma empresa limitada nos Estados Unidos dentro de condições específicas de temperatura e pressão, aí ela não vai ser considerada como tributada a nível local, porque ela não está engajada na economia americana. São todas as LLCs que têm apenas um sócio e que não estão engajadas na economia americana, porque, por exemplo, vendem para outros países e não para Estados Unidos, não tem operação local por lá. Aí essas empresas, de forma geral, elas acabam não tendo de pagar impostos federais aos Estados Unidos. Enfim, foi um breve do resumo, eu vou deixar o vídeo mais detalhado aqui no izinho, conforme eu falei. Mas será que essa modalidade de empresa americana vai ser afetada por essa nova, ou melhor, por esse esclarecimento da Receita Federal de que as criptos precisam ser declaradas lá na terra do tio Sam? Bom, depende. Se tem clareza de que cripto é tratado como propriedade, isso significa que, caso essas LLCs façam a venda dessas criptos dentro do sistema americano, isso vai ser considerado como engajado na economia local. Caso tenha ganho de capital, portanto, teria de fazer o pagamento de impostos. Evidentemente que não há ainda clareza sobre isso, mas é o meu entendimento. A partir do momento em que eles tratam como propriedade de forma clara, como um bem imóvel e não como um ativo financeiro, aí a venda com ganho de capital é engajada, como se você tivesse vendido um imóvel nos Estados Unidos com a sua LLC. Aí seria fonte de renda americana, teria de pagar impostos. Mas isso no ganho de capital. É diferente, por exemplo, de você ter prestado um serviço para um terceiro através dessa sua LLC americana e esse terceiro te pagou pelo serviço em cripto. Se o serviço não foi prestado dentro dos Estados Unidos, aí esse serviço não é considerado fonte de renda americana, pelo próprio esclarecimento da Receita. Independentemente de ter sido pago com cripto, com dólares, com euros, com reais,
com sal, com soja, seja lá o que for, não seria fonte de renda americana, então ainda não caracterizaria que essa empresa está engajada, então também, consequentemente, não teria de pagar esse imposto. Em resumo, ganho de capital dentro dos Estados Unidos agora, nessa LLC, provavelmente vai ter que cumprir com as obrigações de pagar e declarar. Agora, receber um salário, alguma coisa assim, por um serviço que você prestou, aí, não sendo o serviço considerado engajado na economia americana, me parece que continua valendo as regras anteriores. E para fechar, é sempre bom lembrar que quando os Estados Unidos fazem essas medidas para controle e aumento de impostos, a ideia do tio Sam não é focar no estrangeiro que tem empresa lá. Eles querem é controlar o americano e o residente fiscal nos Estados Unidos. Para você, que não é residente fiscal nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um paraíso fiscal perfeito se você souber utilizá-lo. E eles não querem fechar essas portas. Então, propositalmente, muito provavelmente é que eles não esclarecem como que fica a cripto para o NRA, o Non-Resident Alien. E se eles forem esclarecer, provavelmente vai ser para deixar a brecha mais clara. Então, eu não vejo como um problema grave para as LLCs, mas certamente, assim, já começa a ser um ponto indicativo ruim. Então, muitas vezes o pessoal utiliza dessas LLCs americanas para poder fazer a realização de cripto para dólares, sem precisar passar pelo Brasil, por exemplo. E talvez agora comece a parecer que não é a alternativa mais interessante. Ah, mas essa LLC consegue ter acesso a bancos crypto-friendly. Sim, de fato, isso é bom. Por outro lado, agora, eventualmente, você não tem a mesma segurança jurídica que você teria se estivesse fazendo essa venda dessas criptos com uma empresa do Uruguai, de Bahamas, das Ilhas Virgens Britânicas, que, de outro lado, também vão ter maior dificuldade para ter bancos crypto-friendly, porém, do seu ponto de vista de tributação, acabam trazendo uma segurança um pouco maior. No final do dia, é um cobertor curto, e é por isso que você precisa estar assessorado. Você tem que saber com qual pé que você está sentindo mais frio e quais são as estratégias para conseguir cobrir o máximo possível. E, aqui na Capital Global, nós contamos com assessores especializados em estratégias de internacionalização. Aqui a gente tem, além de mim, prestando as consultorias para os nossos clientes, um time especializado que está à disposição de todos eles. Aliás, são tão bons quanto eu, em alguns casos até melhor. Então, se você tiver interesse em fazer esse agendamento ou mais informações, não hesite em acessar o site, que vai estar aqui na descrição, ou entrar em contato conosco por meio do e-mail, contato@capitalglobal.com.br. E é claro, também não deixa de seguir as nossas redes sociais. Lá no Instagram, eu tenho feito vários posts ali e eu vou anunciar algumas coisas bem bacanas nos próximos dias. Quem estiver seguindo o Instagram da Capital Global, @capital.global, vai saber dessas novidades antes de todo mundo. Então, segue a gente lá. Por esse vídeo, nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.